Com certeza, com certeza. Todo o processo de transferência, tá, de medicina, ele, a priori, ele é um processo meritocrático. A gente tem basicamente três formas de você ingressar numa faculdade de medicina por transferência e obtenção. A gente tem basicamente três formas. Quais são as três formas de ingressar numa faculdade por transferência e obtenção? Primeiro formato é prova própria. A instituição ela faz uma prova própria e nessa prova própria a instituição é sua própria banca ou tem uma banca terceirizada, vai aplicar uma prova, repito, tá? Isso é importante porque a gente vai falar de outros dois métodos depois. Nessa prova vai ser cobrado conteúdo do curso de medicina ou conteúdo do ensino médio. Um dos dois vão ser cobrados. Essa é a primeira forma e é meritocrático. Quem tirar a maior nota e tiver documentação adequada, passa. O segundo formato é uma nota anterior do Enem, que também é meritocrático. Tem faculdades que vão solicitar uma nota anterior do Enem. Você coloca seu CPF na inscrição, ela vai rastrear a sua nota do Enem pelo seu CPF e você vai entrar na lista de classificação. Esse processo é muito comum em faculdades públicas e raro em faculdades particulares. Também é bastante meritocrático. O Enem não é um processo fácil. E a gente tem o terceiro processo, que na minha opinião é o menos meritocrático, porque não depende do individualismo, do desempenho do aluno, depende da forma que a faculdade ela conduz a distribuição de pontos, que é a análise curricular. A análise curricular é feito um coeficiente de rendimento. Esse coeficiente de rendimento é a soma das notas de todas as matérias sobre o número de matérias que você cursou. Daí vai ser uma média aritmética, seu coeficiente de rendimento. Esse método ele parece meritocrático, mas as faculdades são muito diferentes entre si. Como eu falei anteriormente, as faculdades, elas distribuem pontos de forma muito heterogênea, não existe uma legislação que obriga a faculdade a distribuir pontos de forma igual. Então tem faculdades que, por exemplo, anatomia, por exemplo, 100 pontos por prova, outras 50 por prova, 50 por trabalho. Então o aluno que vem de uma faculdade que distribui pontos por atividades extracurriculares por trabalho, ele vem mais beneficiado, ele vem com um coeficiente de rendimento maior. Outra questão relacionada ao coeficiente de rendimento, que quanto mais você avança períodos na sua faculdade, mais difícil é de você manter sua média. As matérias se tornam mais complexas, o tempo se torna mais curto, você fica mais tempo na faculdade. A gente sabe, passar do tempo, mais tempo a gente fica na faculdade de medicina. Menos tempo a gente tem, às vezes, para estudar, para sentar realmente e estudar. Então, todos os processos são meritocráticos, de forma natural. Tá? Todos são. Todos têm essa intenção. Agora, naturalmente, a prova e o Enem são mais do que a análise curricular. Tá? Então são sim, são meritocráticos. Teve um seguidor aqui que falou que o Unimontes não é meritocrático. O que está Uhum. rolando lá? Olha só, pois é, a Unimontes, ela faz o processo de transferência diferente da Federal de Santa Catarina. E eles têm o mesmo método, que é a análise curricular. Ambos têm a primeira fase, que é documental, ambos, e a segunda fase, que é a lista de classificação pelo coeficiente de rendimento. A Federal de Santa Catarina ainda tem a terceira fase, que está relacionada à compatibilidade curricular, ok? A Unimontes, ela teve uma nota de corte em torno de 99, né? Eu não tenho como julgar aqui, porque eu não estou dentro do fluxo de análise de notas dentro da Unimontes, então não tenho como julgar a meritocracia, não tenho acesso a isso, mas a intenção do processo também é ser, né? Julgar não ser, teria que realmente ter informações para entender o motivo, né? O porquê que o processo da Unimontes ele não funciona de uma forma que você considere meritocrática. O que acontece realmente é interno. Eles divulgam as notas, né, dos alunos que foram aprovados, divulgam a lista de classificação, a gente não tem acesso. Eles têm até a intenção de se tornar, né, um processo mais meritocrático, quando eu disse anteriormente aqui, que quanto mais você avança períodos, mais difícil é de você manter a sua nota, né, seu coeficiente de rendimento. A Unimontes ela traz até no edital dela uma compensação. Quando você já tem 5 matérias aprovadas, por exemplo, ela te dá mais um ponto. Você tem 10, ela te dá 2 pontos, algo assim. Então ela tende a tornar o processo mais meritocrático. Ela entende que à medida que o aluno avança períodos. Agora, a questão interna relacionada à forma de conduzir o processo, eu não tenho realmente como te trazer de forma assertiva porque você não considera meritocrático, a gente teria que conversar ou você expor mais a sua opinião. Gostou desse conteúdo? Dá o seu like então, compartilha essas informações com um amigo que também pode gostar de saber isso tudo e se inscreve no nosso canal para que você não fique de fora das melhores oportunidades e das atualizações do mundo de transferência e obtenção de novo título para faculdades de medicina brasileiras.